Tirando o Muzan e o Yorichi, quem você acha que é o personagem mais forte de Demon Slayer? Talvez o Tanjiro ou o Kokushibo por ser o Lua Superior 1? O Gyomei por ser um dos Hashiras mais resilientes? Bom, e se eu te disser que se não fosse por um pequeno debuff que um personagem da obra recebeu, ele seria possivelmente quase tão forte quanto Yorichi? Esse personagem é ninguém menos que Tanjiro Kamado, o pai de Tanjiro e Nezuko. Foi ele quem ensinou a Hinokami Kagura para o seu filho, e embora não soubéssemos na época, ele foi o primeiro usuário da respiração do sol apresentado na obra. Então, já imaginou quão forte ele seria se não fosse uma pessoa doente? Já adianto que ele seria tão apelão que vários arcos da história nem existiriam. Por isso, nossa teoria de hoje será: e se o Tanjiro não estivesse doente e fosse um caçador de Onis? Mas, obviamente, se você não quer receber spoilers sobre o mangá de Demon Slayer, então esse vídeo, infelizmente, não é recomendado pra você, ok? Agora sim, bora pro vídeo. Início da jornada. Vamos apenas relembrar do que Tanjiro era capaz de fazer, mesmo enquanto era um homem doente. Ele foi capaz de fazer a dança da Hinokami Kagura por 12 horas seguidas, mesmo doente, com um corpo frágil e em temperaturas gélidas. Tudo graças à técnica de respiração que o impedia de sentir cansaço ou dores no corpo. Ele também foi capaz de matar um urso gigante num piscar de olhos com um simples machado, além de possuir uma percepção extrasensorial, que o fez sentir a presença do animal somente pelo seu instinto assassino. Ele também fazia uso do estado altruísta e mundo transparente, e claro, não podemos desconsiderar o fato de que mesmo tão doente, ele foi capaz de gerar 6 filhos. Agora, imagine todo esse potencial de um homem doente em um homem saudável. Assim como seu filho, Tanjiro estava predisposto a despertar a marca do caçador por nascer com uma marca de nascença que viria a se desenvolver no futuro, pelo menos se ele treinasse as suas habilidades. No entanto, nessa realidade, Tanjiro é um homem sem a sua doença, e assim como seu filho Tanjiro, ambos ainda são pacatos vendedores de carvão. E então, chega a noite em que eles são obrigados a dormir na casa de um estranho e sua família recebe a visita de Muzan. No dia seguinte, eles descobrem o triste destino de seus familiares e encontram a Nezuko em forma de Oni. Tanjiro não tem grandes problemas para conter a garota, mas Tanjiro se desespera sobre o que deveriam fazer. Logo surge Tomioka para cumprir o seu dever como caçador e eliminar Nezuko. No entanto, Tanjiro não permite isso, e equipado apenas com seu machado, inicia um combate contra o Hashira. Tomioka fica legitimamente assustado em como aquele simples vendedor de carvão deu uma canseira danada nele, e após reconhecer que Nezuko tinha salvação, Tomioka recomenda tanto Tanjiro quanto seu pai para serem discípulos de Urokodaki. Eles passam pelo árduo treinamento na floresta, mas agora que tem o apoio do seu pai, é possível que Tanjiro conseguisse se tornar um espadachim muito mais rápido. Outra coisa provável é que Sabito e Makomo não fossem necessários para aprimorar as habilidades de Tanjiro, pois com o apoio do seu pai, ele seria capaz de cortar a enorme pedra com muito mais facilidade e rapidez. Urokodaki também poderia reconhecer que a Hinokami Kagura usada por Tanjiro lembrava muito a respiração do sol. Assim, ele imaginaria que seu treinamento para o homem fosse desnecessário, visto que ele já era o usuário da respiração mais poderosa que existe. Por conta disso, em vez de tentar ensinar ao Tanjiro sua respiração da água, Urokodaki optaria por ensiná-lo apenas como aprimorar a sua respiração do sol e algumas técnicas de espada, além de treiná-lo para fortalecer o seu corpo. Pena que o mesmo não pôde acontecer com Tangerino. Seu corpo jovem e inexperiência ainda não permitiam dominar a dança do deus do fogo como seu pai, e por isso ele continuaria com a respiração da água. Mas pode ter certeza que nessa realidade, Tanjiro vai aprender a usar essa técnica muito mais cedo, já que agora ele tem o seu pai para ensiná-lo melhor. Assim, eles passam pela seleção final e posteriormente enfrentam Kyogai com muito mais facilidade. E nessa realidade, como seria o evento onde Tanjiro e Nezuko encontram Muzan no meio da multidão? Graças à sua percepção extrasensorial, Tanjiro sente a presença de um Oni assustadoramente forte no meio da multidão. Ele vai em direção ao monstro e deixa Tanjiro confuso, mas não demora para o garoto sentir o cheiro de um Oni poderoso também, e vai atrás do seu pai para ajudá-lo. Os dois dão de cara com o simpático homem de roupa social e ficam confusos. Aquele era o Oni? Enquanto ainda se perguntavam, Muzan mostra preocupação genuína pela presença de Tanjiro. Como o homem ainda está vivo nessa linha do tempo, os brincos de Hanafuda estão com ele e não com Tanjiro. Assim, o trauma de Muzan desperta e a presença de Tanjiro se torna 1000 vezes mais ameaçadora do que seria com a presença de Tanjiro na linha canônica. Muzan se desespera e abandona sua família de mentira para fugir. Os dois camados o perseguem, mas logo descobrem que várias pessoas da multidão se transformaram em Onis. Foi uma atitude desesperada de Muzan para ganhar
ganhar tempo e fugir para bem longe de Tanjiro. Muito sangue é jorrado naquele local público e, apesar da fatalidade, a família Kamado elimina os Onis sem grandes problemas. Enfim, Tamayo os convida para sua casa, onde fala sobre a cura que estava desenvolvendo. Pai e filho ficam lá por um tempo e se enchem de esperanças ao saber da possibilidade de curar Nezuko, e tudo o que iam precisar era coletar amostras de sangue de Oni. E caso coletassem o sangue de um Oni poderoso, o desenvolvimento da cura seria mais rápido. Tanjiro tem isso em mente e promete dar tudo de si para derrotar os Onis mais fortes. E assim, pulamos direto pro arco da Montanha Natagumo. Até aqui, não teríamos muitas mudanças significativas na jornada de Tanjiro, além do fato das missões terem sido muito mais fáceis com a ajuda de seu pai. Enquanto o trio da família Kamado, juntamente com Zenitsu e Inosuke, chegam à Montanha Natagumo, acontece a cena em que eles presenciam um caçador de demônios sendo puxado para a floresta. O grupo decide salvá-lo e Zenitsu ainda fica para trás, pois ele continua um medroso nessa linha do tempo. Enquanto isso, Inosuke, Tanjiro e Tanjiro lutam contra o demônio Aranha-Mãe e são capazes de derrotá-la com muito mais facilidade do que aconteceu na história original. Logo, o trio se vê lutando contra o demônio Aranha-Pai, um Oni bem mais forte. Aqui, diferente da história canônica, nem daria tempo do Tomioka chegar e salvar os jovens caçadores, pois o Tanjiro venceria o demônio Aranha-Pai sem qualquer dificuldade, usando a sua Hinokami Kagura. Quanto ao Zenitsu, ele derrotaria o demônio Aranha-Filho da mesma forma que vimos no anime. Na luta contra o Rui, talvez o Oni fosse morto por Tanjiro mesmo antes de conseguir mostrar o seu Kekijutsu. E mesmo que conseguisse usá-lo, ele seria completamente superado pela Hinokami Kagura do pai de Tanjiro. E assim, partimos pro arco do Trem Infinito. Sem tantas mudanças significativas na história até aqui, pulamos diretamente para esse arco. Assim como aconteceu canonicamente, o trio de caçadores vão até o Trem Infinito e encontram o Hashira das Chamas, Rengoku. A única diferença é que agora eles teriam a ajuda de um verdadeiro monstro para investigar os mistérios do trem. Os eventos ocorrem da mesma maneira que a história original, até chegarmos ao encontro com a casa. E nem preciso dizer como essa luta iria de 0 a 100 rapidinho, né? Além do Rengoku, a casa agora tinha mais um inimigo formidável para enfrentar, o próprio Tanjiro. Além de sentir a presença do Akaza antes de todo mundo graças à sua percepção extrasensorial, Tanjiro também saberia quando precisaria ajudar Rengoku por conta do seu acesso ao mundo transparente. Além disso, ele poderia muito bem acabar com o Akaza ali mesmo usando seu estado altruísta, assim como seu próprio filho fez canonicamente. No momento em que Rengoku estivesse esgotado, Tanjiro já estaria pronto para tancar qualquer ataque do Akaza e decapitá-lo rapidamente, sem que o Oni sequer notasse sua presença. É claro que Tanjiro ainda teria bastante dificuldade para enfrentar alguém como o Akaza, visto que ele não morreria somente por ser decapitado. Então, devido à luta intensa e pelo fato de Tanjiro estar predisposto a ter a marca do caçador, é provável que nesse momento ele até despertasse a sua marca. Assim, com os esforços combinados de Rengoku e Tanjiro, eles conseguiriam impedir a casa de fugir para a floresta e o sol faria o resto. Então aqui é certo que o Rengoku sobreviveria e o Akaza iria de arrasta pra cima. Partimos então pro arco do Distrito do Entretenimento. Agora, com a companhia do Hashira mais extravagante, Tanjiro e sua turma vão investigar o desaparecimento das esposas do Tengen no Distrito do Entretenimento. Aqui eles enfrentam a Lua Superior 6, Daki e Gyutaro. Enquanto os mais jovens enfrentam a Daki, Tengen e Tanjiro enfrentam Gyutaro juntos. Devido à ressonância da marca de seu pai, Tanjiro desperta sua marca do caçador muito mais rápido, e como ele estava mais forte por ter o seu pai como tutor, Tanjiro teria maior controle sobre as suas habilidades. Além disso, agora com 2 marcas no campo de batalha, a ressonância seria tanta que é possível que Tengen, Zenitsu e Inosuke despertem as suas próprias marcas nessa batalha. Do momento em que eles começassem a luta, até o ponto em que eles percebessem que os Onis precisam ser decapitados ao mesmo tempo para morrerem, eles despertam suas marcas no calor da batalha. Com isso, as lutas não só terminariam mais rápido, como o Tengen sairia inteiro do campo de batalha e não precisaria se aposentar como Hashira. Então, entramos pro arco da Vila dos Ferreiros, onde o grupo do Tanjiro, com o apoio do Muichiro e da Mitsuri, enfrentam 2 luas superiores, Hantengo e Gyoko. Mas, claro, eles têm o Tanjiro com eles. Novamente, por ter 2 caçadores com as marcas despertas, fica mais fácil dos outros despertarem suas próprias marcas. Então é provável que Muichiro e Mitsuri despertem suas marcas ainda mais cedo nesse arco, e assim o Gyoko e Hantengo iriam de base rapidinho. Dessa forma, não teríamos todas aquelas mortes que aconteceram no vilarejo. Assim, partimos pro arco do treinamento dos Hashiras. Depois de tanto tempo, o desempenho dos Kamado é reconhecido pelo próprio Kagaya, que solicita a presença deles. Após tratarem seus ferimentos na mansão borboleta, a família é reverenciada por todos os Hashiras, incluindo Sanemi. Como aqueles novatos derrotaram luas superiores, os veteranos não tiveram outra escolha a não ser mostrar o máximo de respeito. Após os relatos de todos os seus Hashiras, Kagaya já estaria ciente da Hinokami Kagura de Tanjiro.
Não só isso, como do estado altruísta Mundo Transparente e da marca do Caçador do Homem. Assim, respeitosamente, Kaguya pede para que Tanjiro ensine essas técnicas para todos os pilares. Não haveria motivos para Tanjiro recusar esse convite, e ele se torna o mentor de todos os Hashiras. É possível que ele até ganhasse uma posição especial acima dos próprios Hashiras, feita especialmente para ele. Assim, os caçadores iniciam seu arco de treino com os pilares, mas dessa vez, haveria um treinador que estaria acima do próprio Gyomei, Tanjiro Kamado. Seu treinamento seria dedicado somente aos Hashiras, e o foco seria ajudá-los a despertar principalmente suas habilidades de mundo transparente e estado altruísta. Mas, se algum caçador de baixo escalão fosse forte ou louco o suficiente, também poderia fazer parte desse treinamento. Assim, o treinamento no quartel-general se torna algo rotineiro, enquanto os avistamentos de Oni decaem com o tempo. Mas claro, tudo isso era calma antes da tempestade, pois Muzan já começou a agir assim que descobriu a imunidade da Nezuko ao Sol. Já no arco do Castelo Infinito, Tanjiro simplesmente transformou o esquadrão no exército perfeito. Quase todos os Hashiras despertaram suas marcas do caçador graças à ressonância da marca de Tanjiro e seu filho, e a maioria deles aprende a usar o estado altruísta e o mundo transparente. Mas Muzan não ficou quieto todo esse tempo. Assim como na linha canônica, ele utiliza as habilidades de espionagem da Nakimi e consegue encontrar a residência do Kaguya e lançar um ataque surpresa. Após o sacrifício de Kaguya, todos os Hashiras correm em direção ao local em chamas e é provável que o primeiro a chegar seja o Tanjiro, por conta da sua capacidade de sentir a presença dos seres vivos. Aqui, tudo correria como na história canônica, onde os caçadores seriam transportados ao Castelo Infinito pela Nakimi. Como Tengen ainda está vivo nessa realidade, é provável que suas esposas assumissem o papel de proteger os Ubuyashiki. Agora, com 2 usuários da respiração do sol e todos os Hashiras vivos, a luta certamente seria muito mais fácil. É quase certo que Tanjiro e seu pai formassem uma dupla para vasculhar o Castelo Infinito à procura de Muzan. E como aqui não teríamos o Akaza e com o Rengoku e Tengen na ativa, é provável que todos os Hashiras saiam vivos dessa batalha. Vale lembrar que o Tomioka também estaria disponível para enfrentar outra lua superior. A Shinobu, por exemplo, não precisaria se sacrificar, pois além de estar mais forte, teria o apoio de outro pilar dessa vez. Por ordem do destino, Kokushibo provavelmente enfrentaria os seus oponentes canônicos, Sanemi, Gyomei, Genya e Muichiro. Mas aqui é bom reforçar que os caçadores estariam mais aptos para a luta e além desses 4, algum outro Hashira estaria dando apoio. A luta seria minimamente mais fácil, mas por se tratar do Kokushibo, nada realmente garante que todos saiam vivos contra o Lua Superior 1. Talvez o Genya vá de base, já que de todos aqui, ele é o único que não treinou com o Tanjiro. Mas nessa linha do tempo alternativa, se levarmos em conta os ataques implacáveis dos 2 usuários da respiração do sol e suas capacidades de ver um mundo transparente, estado altruísta e lâmina vermelha, eles fariam total diferença em qualquer luta que estivessem presentes. Talvez um Hashira azarado ou outro não saia vivo no meio de toda essa treta, mas independente de como elas ocorram, nenhuma luta seria tão incrível quanto a luta de Tanjiro e Tanjiro versus Muzan. Sem dúvidas, pai e filho lutariam lado a lado o tempo todo dentro do castelo, sempre com o objetivo em mente: encontrar Muzan e aproveitar sua fraqueza devido aos venenos para, enfim, derrotá-lo. Infelizmente, a enorme onda de Onis não os permite localizar o Rei dos Demônios a tempo. Com a derrota de Nakimi, todos retornam para o mundo exterior e Muzan assume a sua forma monstruosa. Alguns Hashiras podem tentar a sorte de tentar enfrentá-lo, mas vale lembrar que um único golpe de Muzan foi capaz de capotar a maioria deles, então pode ser que quem não foi derrotado até agora seria derrotado aqui. Dessa forma, sobra para a família Kamado cuidar do Rei dos Demônios. Durante a luta, Muzan sente algo do qual nunca sentiu antes. Enquanto enfrenta os Kamado, era como se ele também enfrentasse 2 versões de Iorichi. Aquilo deixa fulo da vida e libera toda a sua fúria naquela batalha. Enfim, depois de tantos meses, pai e filho voltam a sofrer. Eles até podiam ter uma força digna do lendário espadachim, mas definitivamente não eram o próprio Iorichi. Muzan enfim ganha vantagem na luta, e a família Prodígio sofre para causar um arranhão no Rei Oni. Isso até Muzan causar algum ferimento em Tanjiro e despertar a fúria do seu pai. Ao presenciar uma cena como essa, é provável que isso desperte em Tanjiro um forte desejo de proteger sua família. Então, tomado pela fúria, mas ainda com seu estado altruísta ativo, Tanjiro se torna outra pessoa. Agora sim, sua força era comparável à de Iorichi. Muzan podia confirmar isso, já que sentiu na pele os golpes do espadachim no passado, e aquilo era exatamente igual. Mesmo com vários ferimentos pelo corpo, Tanjiro usa sua Hinokami Kagura para ignorar a dor e exaustão. Superando todas as expectativas e se tornando uma encarnação não oficial de Iorichi, Tanjiro finalmente encurrala totalmente o Rei Oni até o sol nascer. Provavelmente, Muzan nem seria capaz
capaz de passar o seu sangue ao Tanjiro, pois seu pai não ia permitir uma coisa dessas. E assim se encerraria a história, com o Rei dos Demônios completamente solado pelo novo Hashira do Sol e com a família Kamado reunida e curada. Além, é claro, da maioria dos Hashiras e caçadores permanecerem vivos após todo esse pesadelo. Que final feliz, não é? Quem diria que o Tanjiro tinha tanta capacidade para virar o jogo a favor dos humanos? Aposto que a doença dele na linha canônica não estava lá à toa, senão ele teria encerrado a história dos Onis muito mais cedo, como vimos aqui. Mas e aí, o que você achou dessa reimaginação da história com o Tanjiro a todo vapor? Acha que as coisas seriam realmente mais fáceis para o nosso menino Tanjiro? Deixa aí nos comentários pra gente saber. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu ultra like e se inscrever no canal pra ficar por dentro de mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!